A paz do Senhor para todos os meus irmãos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desculpa aí o atraso, deu um probleminha aqui no meu telefone, mas vamos que vamos. Então, para ministrar uma palavra nesta noite, que Deus colocou no nosso coração, no livro de Jeremias, capítulo 26, com o tema da mensagem é Levanta-se e fale. Jeremias capítulo 26, do versículo 1 em diante, diz assim, a santa palavra de Deus. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venha adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mandei, não te esqueça de nenhuma palavra. Pode ser que a ouça e se converta cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. E dizei-lhes, assim diz o Senhor, se não me der de ouvido para andar de minha lei, que pus diante de vós, para que vos ouvisse a palavra dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, enviando, mas não ouviste. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Ouviram os sacerdotes, os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando estas palavras na casa do Senhor. Mas, assim que Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo e disseram, certamente morrerá, porque profetiza no nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e esta cidade será assolada e ficará deserta. Ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor, e ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então disseram os sacerdotes, os profetas, os príncipes e a todo o povo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. E Jeremias, porém, disse a todos os príncipes e a todo o povo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que eu ouvi. Agora, emendai os vossos caminhos, as vossas ações, ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes, trarei o sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para dizerdes aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo, os sacerdotes, os profetas, este homem não é réu de morte,
porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Amados, queridos, amigos do Facebook, nesta noite, o Senhor tem nos dado uma palavra para fazer uma exposição dentro dela. E eu estive hoje no monte com a minha esposa, adorando o Senhor. Temos esses dias buscando ao Senhor, né? Tenho visto aí casos acontecendo nos jornais, na internet, as coisas que estão acontecendo dentro da casa do Senhor. Aqui nós vamos ver, nesta noite, dentro de Jeremias, capítulo 26, um fato real, legítimo, íntimo, da parte de Deus para o povo que ia adorar na casa dele. Interessante, querido, que os profetas, eles sempre tiveram uma tarefa desafiadora, que era compartilhar com as pessoas a mensagem de Deus, que lhe dera, e muitas das vezes, porém, não era mensagem agradável. Os profetas tiveram uma tarefa terrível. O profeta, naquela época, eles compartilhavam a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor queria dizer para o povo. Só que, muitas das vezes, ou geralmente, as mensagens do profeta não caía a gosto daqueles que estavam ouvindo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque as palavras dos profetas não massageavam o ego daqueles que estavam no templo. As palavras que os profetas traziam da parte de Deus era palavra de correção, era palavra vindo do trono. Porque Deus, ele conhece todas as coisas. E quando Deus mandava os profetas trazer a palavra dele, e quando a palavra dele descia na terra, não era agradável. Agora, imagine, amados, nesse dia de hoje, dia 25 de agosto de 2020, hoje é o dia do soldado brasileiro. Imagine nesse dia de hoje, Jeremias pregando nas nossas igrejas. Imagine nesse dia de hoje, 2020, Jeremias servindo como profeta de Deus. Imagine que muitas pessoas iriam se sentir perturbadas com as palavras que sairiam da boca de Jeremias. Porque o povo queria seguir o seu próprio caminho. É como nos dias de hoje. O povo hoje quer seguir os seus próprios caminhos. Imagine Jeremias pregando nos nossos púlpitos. O povo hoje quer fazer o que lhe agrada, o que ele quer. Mas Jeremias não. Jeremias, ele recebeu uma difícil tarefa de chamar o povo de Judá ao arrependimento. E hoje nós, como cristãos, nós não temos mais visto isso no nosso culto. Nós não temos mais ouvido os profetas, os pastores, as mulheres de Deus chamando ao povo ao arrependimento. Os cultos hoje é só vitória. Os cultos hoje é só palavras bonitas, mas não tem palavra que traz o povo ao arrependimento. Interessante que Jeremias, ele fielmente entregou a mensagem de julgamento ao povo. Jeremias, ele não temeu o povo. Hoje, alguns temem aquele que está atrás da tribuna. Hoje, se Deus der algo, o oculto, o profundo, o escondido, aquele que está como mensageiro de Deus da noite, aquele que está como profeta de Deus da noite, se é uma palavra de julgamento, muitos têm medo. Mas Jeremias não, querido. Jeremias, ele foi fiel. Jeremias foi fiel à mensagem que Deus entregou a ele.
Agora eu te pergunto nesta noite, será que temos sido fiel à mensagem que Deus tem nos entregado? A mensagem do julgamento não faz parte das passagens preferidas de muitos. Muitas pessoas, quando lê a Bíblia, ou até mesmo quando está no culto, quando vem o culto e a mensagem é de julgamento, a mensagem é do peso do Senhor, a mensagem é de correção, não tem mais agenda. As pessoas não vão gostar. Infelizmente, até alguns pastores vão puxar a nossa roupa, o nosso paletó, dizendo, não, aqui não pode pregar isso. Aqui você não pode dizer isso. Senão tu vai matar a minha igreja. Tu vai expulsar as pessoas daqui. Você vai trazer essa mensagem, vai embora e eu vou ficar no vento. Se Deus lhe mandar, se Deus nos mandar em alguns lugares e trazer uma mensagem dessa, muitas pessoas não vão gostar. Mas só que é de supra importância para todos nós, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo, chamado hoje, quando ela faz parte da nossa verdade. A verdade está aí nua e crua, irmão. Não é mais tempo de ficar pregando mentira. Não é mais tempo de pregar palavras bonitinhas para as pessoas e você não trazer uma mensagem de arrependimento para aquelas vidas. Interessante, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de julgamento de Deus que teria para a sua cidade. Qual é a mensagem de julgamento para o teu bairro aí? Qual é a mensagem de julgamento para você quando tu está aí na tua cidade? Hoje, quando eu e minha esposa, nós estávamos descendo lá do Monte Sião, aqui numa parte da comunidade que chama Pantanal, nós passamos aonde tem uma boca de fumo ali, naquele local. E tinha lá um rapaz sentado ali, como um olheiro, ele estava armado, ele estava vendendo droga. E a mensagem que Deus colocou na minha boca para falar para ele foi Salmo 37, versículo 5. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Foi a mensagem que eu entreguei para aquele homem. Hoje, quando nós passamos em alguns lugares, em vez de nós trazer uma mensagem de julgamento, olha, tu tem que entregar a tua vida ao Senhor. Se tu ficar nessa boca de fumo, tu vai morrer. Não adianta, tu vai morrer, tu vai ser preso. Se tu ficar aí nesse lugar matando as pessoas, não adianta receber a oração de bênção, de vitória, se você não largar essa vida. Eu te pergunto, qual tem sido a mensagem de julgamento que você tem entregado aí no bairro que tu mora? Qual é a mensagem que você tem pregado na igreja que tu congrega? Qual é a mensagem de julgamento que Deus tem te mostrado nos cultos que tu vai? Louvado seja o nome do Senhor. Querido meu, eu te pergunto nesta noite, qual é a mensagem de julgamento que Deus teria para igrejas nos dias atuais? Porque nos dias atuais, irmão, nós não temos visto mensagem de julgamento. Nós estamos visto aí a Covid-19, está voltando, ela não acabou. Nós temos visto aí guerras sobre guerras, crianças sendo estrupadas, violentadas, mulheres sendo vítimas de agressões físicas, as favelas, os tráficos invadindo, o roubo, o assalto, dentro das igrejas, a corrupção, os escândalos. Nós temos visto aí, a olho nu, o que está acontecendo no nosso Brasil. Mas qual é a mensagem de julgamento que tu tem levado para esses lugares onde tu vai? Não é impossível, irmão. A atualidade que está no nosso Brasil, o nosso país, a nossa cidade, dizer que está tudo normal.
É culto para tudo, qualquer jeito. É culto para pastor. É culto para isso. É culto. Irmão, hoje estão tirando. É como o meu professor, presbítero Erlon Charlie, até desculpa aqui, Charlie, usar o teu nome. Mas ele é o nosso professor de escola bíblica dominical. E já não é de hoje que eu estudo com ele aqui na internet. Vou a alguns seminários que ele dá. Hoje tem culto para tudo. Hoje estão deslocando. O verdadeiro culto é para Deus, irmão. Hoje culto é para as pessoas que estão de dentro. Mas não estão pregando para as pessoas que estão de fora. Mas a mensagem que deu Jeremias é: levanta e fala, Jeremias. Levanta e fala para o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 26 de Jeremias, era o 23º ano do ministério difícil de Jeremias, irmão. E Deus lhe disse: olha, Jeremias, levanta, fala mais uma vez à nação. Jeremias capítulo 1, versos 10. Olha que Deus está mandando Jeremias falar. Depois de 23 anos, ele já ministrando. Jeremias capítulo 1, versos 10 diz assim: veja, ponho-te hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para derrubar. A mensagem que Deus deu para Jeremias era para arrancar e era para derrubar quem? As nações, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Era para destruir, era para arruinar, para edificar e para plantar. Quando Deus chama Jeremias, aqui no capítulo 1, no versos 10, a função de Jeremias era para falar às nações. Ou seja, arranca e derruba. Louvado seja o nome do Senhor. A incumbência de Jeremias era arrancar as pessoas. Era derrubar. Aleluia. Caracterizava o começo da chamada difícil de Jeremias, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine você ser chamado para arrancar e derrubar. Está aqui, irmão. Capítulo 1, versos 10. Ele tinha que pregar contra o povo dele. Ele tinha que pregar contra a cidade dele. Interessante, essa mensagem não tinha que ser diferente. E hoje, na atualidade, as mensagens não podem ser diferentes de quê? Arrependa. Ô, André, sai do pecado. Ô, pastor, larga o erro. Olha, irmão, isso está errado, mas não, irmão. Nós temos visto o erro nu e cru nos nossos olhos, mas ninguém prega a verdade. Ninguém vai lá no pastor e toca nele. E fala a verdade para ele. Sabe o que acontece? Quando entrega a verdade para o pastor, que ele está em pecado, que ele está administrando mal a igreja, que o irmão está isso e aquilo, ele fala, é da carne. Esse homem está com demônio. É Satanás que está usando ele. É o demônio que está usando ele. Sabe? Hoje as pessoas não têm nem mais o temor de receber uma profecia dura, irmão. Porque eles se julgam os tais pastores, os tais dirigentes, os tais ministros. Eles acham impecável. Eu não peco. Eles acham que não peca. Só porque as igrejas estão cheias, as agendas deles estão lotadas, eles pregam para lá e para cá, e eles acham que Deus está lhe agradando. Mas Deus está vendo o que estava acontecendo. E a mensagem de Jeremias não podia ser diferente. A nação de Israel tinha recusado atender às advertências, porque o dia da destruição estava próximo. A nação, ela não queria atender o chamado de Deus. Deus estava levantando Jeremias dizendo, olha, o dia da destruição está próximo. Irmão, Jesus está voltando. Aleluia. Jeremias capítulo 26, versos 2, aqui está o tema da mensagem desta noite. Jeremias 26, 2. Assim diz o Senhor, igreja,
Ponha-te, meu Deus do céu, isso é muito forte. Ponha-te no átrio da casa do Senhor e dizer a todas as cidades de Judá que vem adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando e lhe digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Deus deu a ordem para Jeremias. A ordem era o seguinte: se põe lá no átrio, lá na minha casa, e diz para todas as cidades, para todos os bairros, para todos os países, para todas as congregações, que venha adorar a casa do Senhor, que venha adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando, lhe digas. Ou seja, ô Jeremias, tudo que eu estou mandando você falar, tu vai ter que dizer, tu vai ter que abrir a tua boca e vai ter que falar. Não omitas. Olha que Deus está falando para Jeremias. Não omitas nenhuma palavra sequer. Irmão, quantas omissões tem tido dentro da igreja, irmão? As pessoas estão lá vendo o erro. As pessoas estão lá, conhecem o erro. Está vendo o problema. Mas não quer se expor. Não, se eu falar, eu vou me expor. Eles vão me perseguir. Eles vão me botar no banco. Eles vão me excluir. Irmão, deixa eles fazer o que eles quiserem. Mas você não pode se omitir. Deus falou para Jeremias: Jeremias, diga tudo o que eu estou te mandando, Jeremias. Fale tudo que eu estou mandando você falar e não omita sequer uma palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, irmão, a antiga cidade, a antiga glória de Deus que desceu no templo dos dias de Salomão. Agora, por causa do pecado, aquela glória estava obscurecida ao ponto de se apagar, irmão. Quantas igrejas, quanto templo já está obscurecido. Não sente mais a presença de Deus por causa do pecado, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui por um breve momento, a verdade de Deus falada por um simples servo. Jeremias era um simples servo. Ele eclipsou os tenebrosos, os atos praticados dentro das suas paredes. Ou seja, quando tem um pecado, cria uma neblina, cria uma nuvem que encoberta a glória de Deus. Dentro das paredes tinha pecado dentro da casa do Senhor. E quantos pecados tem tido dentro da casa do Senhor? Infelizmente o obreiro não fala nada. A obreira não fala nada. A diaconisa, o diácono não fala nada. Tem medo do bispo, tem medo do pastor, tem medo do apóstolo, tem medo de perder o uniforme, tem medo de perder o cargo. Aí se omite. Aí tá vendo as coisas erradas acontecendo dentro da casa de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A obra na vida de Jeremias era difícil, irmão. Mas simples. Era difícil e simples. O que Deus requeria de Jeremias? Era duas coisas. Ele levantar e falar. Aleluia. Deus só requeria de Jeremias isso. Jeremias, levanta e fala. Na bradassúbia. Deus, nesta noite, Ele quer te levantar como profeta aí, querido. Não importa se você caiu, não importa qual estava a sua situação de prostrado, acamado, enfermo. Dá para entender que Jeremias estava deitado. Dá para entender que Jeremias estava sentado. Dá para entender que Jeremias estava apostatado, aprisionado, amarrado. Mas Deus está falando: levanta-te, Jeremias, e fala. Anabadarassúbia. Ah, pastor, eu não posso falar. Você respeita o homem ou você respeita Deus? Quem você serve? Quem você está servindo?
Se Deus está te dando a ordem para tu se levantar e falar, mas não, se omite, se cala. Ah, o assunto não é comigo. Esse problema não é meu. Ah, isso aí não tá na minha área. Não tá no meu não tá no meu departamento. Eu não vou falar porque não tá no meu departamento, não, querido. Deus estava levantando Jeremias, era para falar, não era para ser um covarde, não. Tem pessoa que no nosso meio é covarde. Tem pessoa que no nosso meio são falsos. Só sabe dar pernada nos outros, mas na hora de falar a verdade não fala. Na hora de falar que aquilo que Deus está mandando falar, eles não falam. Deus está levantando Jeremias. Deus levantou Jeremias, era para ele falar, irmão. É para ele abrir a boca, é para mostrar as coisas erradas, que Deus não estava se agradando. Ele não estava falando por ele mesmo, entenda. Ele estava falando a mensagem que ele tinha recebido do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É difícil porque com Deus, como Deus havia prometido a Jeremias, 23 anos antes, Deus já tinha falado que seria difícil, que haveria oposições. Sabe o que é isso? Tem pessoa que não quer afrontar, não quer receber oposição, aí fica ali na sua mesmice. Não, se eu ficar caladinho aqui no meu canto, se eu ir para a igreja fazer a obra, domingo, quarta e sexta, ou no dia que cai aí para você estar na igreja, você ir lá fazer a tua parte, se é para dar água para o pastor, se é para dar o envelope, é para ajudar na hora para estender a mão, fazer uma oração, né, para estar ali na intercessão, para tu tá tudo certo. Né? Você não vou se meter nisso não. Isso que tem gente mais velha, mais capacitada, mas não, querido. Não era isso que Deus tinha chamado Jeremias. E nesses últimos dias, Deus não tem nos dado espírito de covardia. Deus tem dado espírito de ousadia. Aleluia. Vamos ler aqui. A mensagem era simples na boca de Jeremias. Jeremias capítulo 26, dos versos 4 ao versos 26. E diz-lhe assim, olha só o que Deus está dizendo. Ó, e diz-lhes, assim diz o Senhor. Toda vez que nós lemos na Bíblia essa palavra, assim diz o Senhor, é porque Deus está usando em profecia o profeta. Assim diz o Senhor, se não me derdes ouvido para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisse as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando, enviando. Agora presta atenção. Mas não ouvistes. Então, farei que esta casa seja como Siló. Farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Olha só, querido. Deus estava dando oportunidade ao povo de se arrepender, irmão. Quantas oportunidades que Deus nos dá para nós nos arrepender antes do decreto de Deus, antes do julgamento de Deus. Deus sempre nos dá oportunidades de a gente se consertar, de a gente entrar no querer de Deus. Eu vou falar mais tarde que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. E Deus estava levantando aqui o profeta Jeremias. No capítulo 26, no versos 4 ou 6, era isso, irmão. Eles têm que ouvir a minha voz. Eles têm que praticar a minha palavra. Eles têm que me obedecer. Eu estou enviando um profeta para eles entender que eu não estou me agradando dessas atitudes, irmão. Irmão, Deus não está se agradando da tua atitude. Não adianta se esconder no cargo.
Ah, eu tenho 30 anos, eu tenho 25 anos. Eu tenho muito tempo de obra. Deus não está se importando com isso. Deus está vendo as tuas atitudes. Ele está mandando dizer aqui nesta noite: não estão dando mais ouvido à minha lei. Lembra quando tu ouvia a Deus? Lembra quando tu obedecia a Deus? Não precisava a repreensão de ninguém, porque os teus ouvidos eram sensíveis ao Espírito Santo. E hoje os ouvidos não são mais sensíveis à voz do Espírito. E Deus só queria que eles ouvissem. Olha, se vocês não derdes ouvido para andar na minha lei, aleluia, que eu pus diante de vós a palavra, irmão. A palavra está aqui. É só nós meditar na palavra. É só nós comer a palavra. É só nós estudar a palavra. Aqui está o segredo, o que Deus quer, o que Deus não requer de mim. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, irmão. Aí ele diz, ó, aleluia, para ouvir as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando, enviando, mas não ouvir. Sabe por que ele não ouve essas mensagens? Porque não é mensagem que dá carro. Não. Deus vai abrir porta, não é uma mensagem. As pessoas querem abrir mensagem que abre porta. As pessoas querem ouvir mensagem que vai passar no concurso público. As pessoas querem na igreja ouvir mensagem que o anjo vai descer na casa dela. As pessoas querem escutar mensagem que Deus está se agradando dela. As pessoas querem escutar mensagem que o casamento dela vai ser abençoado. E ela com amante. E ele com amante. E eles todos errados. E ele chega na igreja, o pastor está lá gritando, rodando, cantando um montão de louvor, mas só entregando mensagem boa. Fica assim mesmo. Não tem correção. O pastor às vezes até usa uma palavra durinha, mas depois ele foge daquilo ali. Mas Deus queria que as pessoas ouvissem ele. Deus queria que as pessoas obedecessem a palavra. Aleluia. Que os profetas estavam entregando. Aleluia. Mas só que eles não ouviam. Aí o verso 6 agora vê o seguinte, ó. Então, farei que essa casa seja como Siló. Siló foi lá no tempo de Eli, irmão. Lembra do tempo de Siló, de Eli? A casa estava em pecado, irmão. A igreja estava em pecado. Não adianta ter a arca de Deus dentro de um lugar que está em pecado, que Deus não opera. Aí Deus falou, a cidade de Siló ficava pertinho de Jerusalém. Ficava poucos quilômetros. Era uma lembrança que todo mundo, quando passava, via a cidade lá, que era bonita, oponente, lugar de adoração, lugar onde a arca de Deus tinha ficado. Estava desértica, estava em ruína, estava tudo destruído. E Deus está dizendo, ó, a minha casa aqui também vai ficar igual a lá em Siló. Meu Deus, não dá medo não, irmão? Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, se não der de ouvido, olha só, se não der de ouvido, para andar na minha lei, farei dessa cidade uma maldição. Aleluia. O lugar que era bênção agora vira maldição, irmão. Você quer ficar numa igreja que está debaixo de maldição? Você quer ficar no ministério que está debaixo de maldição? Era isso que Deus estava dizendo para o povo através da boca de Jeremias. Se vocês continuar desse jeito, essa cidade aí, esse templo aí, esta igreja aí, esse povo vai ser amaldiçoado. Agora, pois, irmão, depois de muitos anos de fidelidade,
de Jeremias, mais uma vez, ele se levantou diante da face dura e das testas de pedra. Depois de 23 anos que passou o início do ministério dele, ele vai ter que enfrentar aquele povo rebelde. Aqui no capítulo 23, 26, já tinha passado 23 anos, desde o primeiro dia que Deus chamou Jeremias. E agora ele vai ter que enfrentar face a face aquele povo de coração duro, de testa de pedra, sabe que isso que não entra nada, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus esclareceu a Jeremias o que ele queria, o que fosse falado, sabe? Deus estava esclarecendo para Jeremias: olha, Jeremias, eu quero que seja falado isso. Todas as palavras que eu te mando, lhe digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Jeremias 26, 2. Querido, Deus está vendo tudo. Está tudo diante dos olhos de Deus. Aí Deus levanta o profeta, manda o profeta ir lá na terra. Aí quando chega na terra, o profeta não fala. O profeta não entrega. O profeta fica rodando. O profeta fica entregando coisa para ter agenda, para ficar bem com a convenção, para ficar bem com os pastores presidentes. O profeta, de vez de entregar tudo que Deus mandou, mas ele, não, se eu falar, nunca mais eu prego. Ninguém me chama. Se o profeta falar tudo, ele sabe que não vai ter mais agenda, irmão. Aí que está acontecendo hoje com a nossa geração, esses falsos profetas, esses falsos pastores do inferno. Me perdoe essa palavra. Eles sabem que tem que se consertar e não se conserta, irmão. Eles sabem que estão errados e continuam no erro. E as pessoas estão ali e estão pensando, estão sendo alimentados por pastor, está sendo alimentado por lobo. Está sendo apracentado por baixo de mentira. Mas não se esqueça, ainda tem Jeremias na terra, irmão. Deus ainda vai levantar muitos Jeremias para ir em certas igrejas, em certos púlpitos, em certos altares. Você está achando que tu vai ter sucesso até quando? Tu está achando que Deus vai concordar com esses erros até quando? Até quando essa mentira vai ficar oculta aí? Até quando tu vai ficar na igreja aí pregando, aí fazendo live, fazendo isso, tu fazendo culto ao vivo, mostrando que a tua igreja tá bombando, mostrando que o teu culto, o teu ministério tá fluindo, e se você tá todo errado? Cadê os profetas? Deus vai levantar profeta para ir aí, hein? Vai ter escândalo aí, hein? Vai ter escândalo aí na terra. Porque Deus ainda tem homens de Deus, Deus ainda tem mulheres comprometidas com Deus. Não é comprometido para receber uma unção de pastor, não, rapaz. Tem pessoas que não entregam a verdade porque, não, se eu entregar, eu não vou receber a unção de pastor. Se eu falar a verdade, a unção de missionário não vai descer na minha cabeça, então eu vou ficar na minha. Se eu falar a verdade, vou perder a direção deste culto, a direção deste trabalho, a direção dessa congregação. Tu está sendo omisso. Deus falou todas as palavras, cara. Todas as palavras que eu te mandar, tu vai ter que falar. Interessante que você não vai poder omitir uma sequer. Agora eu te pergunto, até quando você vai ser omisso? Até quando você vai ser omisso? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Interessante, irmão, que essas mensagens que nós temos visto nesses últimos dias, de pessoas inexperientes, de pessoas cheias de demônios, cheias de pecado, irmão,
contendo até algumas verdades parciais. Verdades parciais. Pode até agradar e consolar, irmão, os ouvintes. Porém, não tem força para mudar os corações. Quantas igrejas que tem aqui nesse lugar, irmão? Alguém é convertido aqui nesse lugar onde eu moro? Quantas cultos de consagração que tem aqui nesse lugar? Nós vemos alguém se mudar? Alguém se transformar? Alguém realmente se libertar? Por quê, irmão? São mensagens parciais. Porque as pessoas mandam a mensagem que agrada os ouvintes. Interessante que faz culto para crente. Não há culto para ímpios, não há culto para ganhar ímpios. Está fazendo culto para bodes. Que agrada. Que até consola, mas as pessoas não são transformadas. Os corações não são transformados. Aí o Senhor vai dizer assim, ó. O Senhor disse a Jeremias. Olha só, o Senhor está com esperança. Jeremias, capítulo 26, versos 3. Olha só. Meu Deus. O Senhor tendo esperança, expectativas que o povo mude. Olha só. Jeremias 26, 3. Pode ser, olha só. Pode ser que ouça e se converta cada um do seu mau caminho. E eu me arrependo do mal que lhe intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Deus aqui, irmão, está dizendo pode ser. Deus tem expectativa que a gente se converta. O céu tem expectativa que nós vemos melhorar as nossas ações. O céu tem expectativa que realmente nós vemos largar mentira, largar capa, chega de máscara. Interessante que para ir para a rua tem que botar máscara, né? Agora tem todo mundo mascarado, chega de máscara, irmão. Aí Deus está criando uma expectativa. Pode ser que eles ouçam. Mas ouviu o que, pastor? Só prega vitória? Pastor que só prega bênção? Pastor que só emprega coisas boas? É por isso que ninguém se converte. Que fica sendo enganado, sendo marionete na mão do capeta. Aí Deus está falando aqui no versículo 3, pode ser que eles ouçam. Se converta. Irmão, é tempo de nos converter. Nem andar com Bíblia grandona debaixo do braço, uma camisa manga comprida, os vestidão, véu, isso e aquilo. Irmão, tudo bem, cada um tem todo dia, mas não é isso que Deus quer, irmão. As pessoas andam para a igreja e botam um véu na cabeça, as irmãs. Botam um vestidão. Os irmãos de terno e gravata acham que querem se converter. Não, irmão, isso não é converter. Você só está seguindo o dogma, o uso e o costume da igreja. Deus quer que você converta você largando o pecado, emendando os seus caminhos, praticando a palavra. É isso que se converter. Aí Deus mandou Jeremias no átrio, falar dentro da igreja. Não adianta estar na igreja e não ser igreja. Não adianta você estar no púlpito, no altar e não ser convertido. Quantas pessoas pregando que não são convertidas? Quantas pessoas tocando guitarra, batendo bateria, tocando teclado, instrumentista da casa do Senhor, mas que não são convertidos? Quantas pessoas na portaria da igreja e não é convertido? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O povo não se arrependia do mal. O povo não se convertia do cada um do seu mau caminho.
Não é para olhar o caminho dos outros, não. Você é muito crítico para os pecados dos outros. Os teus olhos são de chama para ver o erro dos outros, mas não tem visto teus próprios erros. Não tem visto tuas próprias falhas. Não tem se convertido. Está aí tanto tempo na igreja, tanto tempo no ministério, tanto tempo, mas não se converte. Bem pode ser que ouça e se converta cada um do seu mau caminho. Então eu me arrependerei do mal que intento lhe fazer-lhe por causa da maldade de suas ações. Ações. Como é que tem sido as nossas ações diante de Deus? Deus estava vendo as pessoas estar lá dentro da igreja adorando. Não adianta você adorar com os lábios, mas o teu coração está longe. As tuas ações não condiz que tu é crente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem pode ser. Olha só que Deus fala. Bem pode ser. O versículo 3 diz, começa assim. Bem pode ser. Expressa uma esperança. Uma possibilidade. Esse bem pode ser, irmão, está expressando aqui uma esperança. Deus tem uma esperança. Uma possibilidade de nós cair a ficha. Abrir os nossos olhos. Destampar os nossos ouvidos. Esse bem pode ser. Significa isso, irmão. Uma possibilidade. Deus está com uma esperança, uma possibilidade, irmão. Deus, querido, entenda, amados. Deus não força a pessoa a obedecer a sua palavra. Mas só que ele espera em antecipação. Deus não vai te forçar para tu obedecer a palavra. Não, Deus não faz isso. Quem faz isso é o demônio. Quem faz isso é o teu pastor. É a tua pastora. É o teu ministro que te força a você fazer alguma coisa. Que impõe regra, que põe isso, que te força mesmo. Mas Deus não, irmão. Deus, ele te mostra. Ele abre possibilidade. Ó, se você for para esse caminho aqui, direito, é céu, tá? Se você for esse caminho aqui esquerdo, é inferno, tá? Se você for para essa porta aqui estreita, é céu, tá? Se você for querer andar pela porta larga, é inferno, tá? Você que escolhe. Bênção ou maldição. Vida ou morte. Deus sempre nos cria uma possibilidade. Deus, ele sempre cria uma esperança. Bem pode ser que nos ouça desta vez. Deus intensifica o seu otimismo. Deus intensifica o seu otimismo, irmão. Talvez todos me ouçam. Deixe o seu mau caminho. E o seu povo, o povo de Judá, não ouviu e não voltou. Deus cheio de expectativa, o Senhor Deus cheio de esperança, né? Ele falou, talvez ele me ouça desta vez. Talvez dessa vez ele deixe de errar, ele deixe de pecar. Talvez dessa vez ele se converta. Ele vai largar isso. Só que o povo de Judá não escutou. O povo não escutou a Deus. O povo não ouviu, irmão. O povo não tem mais ouvido Deus. O povo está interessado em entrar na campanha e arrebentar. O povo está interessado em pegar aquele envelope e prosperar. O povo quer entrar na vitória do sangue, disso, daquilo, e ser beneficiado. O povo, ele quer ouvir que ele vai entrar naquele propósito e vai ter 100 vezes mais de lucro. O povo quer ouvir se ele entrar na campanha do jejum, ou do voto isso, ou do voto daquilo, ele vai sair daqui do morro. Ele vai sair daquele apertamento, né? Apartamento, aquele apertamento. Ele vai largar aquele caidinho.
E Deus vai dar um carro 0 quilômetro a ele. Ele já entra na campanha. Eles já vão adorar com esse pensamento. Mas só que não vão para adorar, para largar o erro, para se consertar, para obedecer. E Deus tem essa expectativa. Lá no céu tem essa expectativa que nós se convertemos. Deus tem essa esperança que o homem se arrependa. Aleluia. Querido, século mais tarde, o próprio Senhor Jesus, ele vai chorar pelo povo, irmão. Quando ele vê na cidade de Jerusalém, ele bradou, lá do alto, ele descendo, ele vai ver a cidade de Jerusalém, lá embaixo ele vai bradar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Livro de Mateus, capítulo 23, o verso 37. Jesus descendo, ele chora, irmão. Quantas vezes Deus enviou profeta para falar com Jerusalém? No ano 70, General Titus vai destruir Jerusalém. Jerusalém vai ser destruída novamente, o templo vai ser destruído. Jesus, depois de séculos, depois de Jeremias, ele vai falar, ele vai chorar, porque Deus tinha enviado profetas, Deus tinha enviado pessoas para falar, mas eles não acreditaram. Deus queria colocar o povo debaixo das suas asas, como o Salmo 91 diz, né? Que é aquele que habita debaixo das asas do Altíssimo. Mas o povo não quer se reunir. O povo não quer ficar debaixo das asas de Deus, irmão. O povo não quer ouvir mais Deus. Diz eles assim, pois, assim diz o Senhor, olha só, assim diz o Senhor, se não me der de ouvidos, para andares na minha lei que pus diante de vós, para ouvirdes as palavras dos meus servos profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouviste, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para toda a terra. A cidade virou maldição. Agora imagine, irmão, como é que está lá a igreja, a Cidade do Fogo, ali em São Gonçalo, irmão. Tanta coisa errada. Não estou julgando ninguém. Minha obrigação é orar por eles. Mas imagine, irmão. Imagine, Deus falou, vai virar maldição. Essa cidade vai virar maldição. Porque não está ouvindo a voz de Deus. Lugar para ser benção, quando obedece, mas não está ouvindo, Deus, ó, vai virar maldição, irmão. Interessante que a responsabilidade de Jeremias era levantar e falar. E do povo? E qual era a responsabilidade do povo, pastor André? Era ouvir e obedecer. Eu não me importo que vai ter gente ouvindo, vendo essa live ou não. A minha responsabilidade é me levantar e falar. E a tua responsabilidade aí é ouvir Deus e obedecer. É você passar, é examinar a tua vida. Quando a gente toma Santa Ceia, quando nós ministramos a Santa Ceia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 28, se não me engano, deixa eu dar uma lidinha aqui, 1 Coríntios, 1 Coríntios,
11, 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Então, a minha função aqui, querido, é como de Jeremias, é me levantar e falar. Agora, de você aí que está aí atrás do telefone ou do computador, é ouvir e obedecer. É examinar. Deus está dando oportunidade para você não se arrebentar. Entenda isso. Deus está dando oportunidade para você não passar vergonha. Entenda isso. Deus está dando oportunidade para o teu pecado não ser esplanado na sociedade. Entenda isso, cara. Entenda isso, mulher. Deus está dando oportunidade para aquela mensagem no zap da amante, das coisas erradas, não aparecer. É você se consertar antes de que apareça. Deus está dando oportunidade você aí largar a bebida, largar o cigarro, largar as coisas que estão erradas, que você está fazendo errado dentro da igreja. Lá no teu trabalho, na tua empresa, no teu particular. Então Deus está me levantando aqui nesta noite como profeta para tu emendar o teu caminho, para tu melhorar as tuas ações. Senão, tu vai virar uma maldição, cara. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o povo não quer obedecer. O povo não quer escutar. Aleluia. E Deus criando expectativa. Deus criando expectativa, querendo que o povo se levante, querendo que o povo se ajeite, dando oportunidade. Mas o povo não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus querendo colocar o povo debaixo das asas. Deus preocupado em mandar servos e servas, profeta e profeta. Mas o povo não queria ouvir Jeremias. Então, nesta noite, já estou terminando aqui a mensagem. Jeremias, ele tinha uma responsabilidade de se levantar. É por isso que Deus me levantou novamente. Eu entendo que Deus está me levantando novamente para me levantar como profeta. Porque caído, caído ninguém ouve caído. Então, quando Deus quer levantar alguém, é para ele ser uma voz profética. É para ser a voz de Deus na terra. Eu estou te levantando, te dando oportunidade para tu se consertar e para levar uma palavra de esperança, de conserto para o meu povo. Aleluia. Mas só que não adianta o pastor falar, se levantar e falar, e as pessoas não querem ouvir, mas aí já não é culpa minha. Esse sangue não vai cair na minha cabeça. Quando Deus manda a gente falar que a pessoa está errada, isso e aquilo, a pessoa não dá ouvido, aí é com você e com Deus, irmão. Se o povo desse ouvido a Deus, Deus se compadeceria do povo. Se ele não ouvisse, se o povo não ouvisse a Deus, faria daquela cidade uma maldição. Interessante que o tempo estava esgotando para a cidade de Judá, irmão. Em menos de 2 anos, a história vai dizer que Nabucodonosor entraria pelas portas da cidade e assumiria o domínio da nação. Olha só, o tempo está se esgotando, querido. Não há mais tempo para estar em pecado. Não há mais tempo para estar profanando o templo. Não há mais tempo para ficar em mentira, em hipocrisia. Larga o cargo. Não vai pregar. Ei, conversa com o teu pastor aí. Se abre para alguém. Olha, eu estou errando, eu estou pecando. Não vai pecar, não vai pregar pecado não, irmão. Em pecado não, pelo amor de Deus, não faça isso.
não continua ministrando, não continua ensinando, não continua com cargo dentro da igreja, errado, porque o teu tempo está... Ai, genecalábia, súbia. O tempo está passando, está correndo contra você. Interessante que o tempo estava esgotando para o povo de Judá 2 anos. Mais tarde, Nabucodonosor ia entrar, irmão, pelas portas e assentaria e assumiria o domínio da nação, irmão. Na profecia do profeta Ezequiel, irmão, fica bastante claro, como eu falei lá atrás, no início da pregação. Na profecia do profeta Ezequiel fica bastante claro que Deus, irmão, não tem prazer em condenar os ímpios. Deus não tem prazer da morte do ímpio. Deus não tem prazer em condenar o ímpio. Antes ele diz assim, ó, é Ezequiel 18, capítulo 30, Ezequiel capítulo 18, versos 30 ao 32 diz assim, ó: convertei-vos, desviai-vos de toda transgressões e iniquidade. Não vos servirás de tropeços. Lançai fora todas as vossas transgressões, como que transgredistes, criais em vós coração novo, espírito novo. Pois por que morrereis, ó casas de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 18, versículo 30 ao 32, irmão. É tempo de nós convertermos. O diabo tem enganado aí uma pancada de gente. Como ele me enganou durante um bom tempo. Eu sou pastor. Eu aqui, pastor presidente, usado por Deus, pregando em um montão de lugar, curando, ressuscitando, libertando, fazendo isto e aquilo, mas estava sendo marionete na mão de Satanás, porque estava em pecado, irmão. É por isso que eu posso falar contigo, eu tenho base, tenho um testemunho para você. É por isso que Deus me levantou, porque eu provei de Deus. Eu sei que é ser apertado por Deus. Eu sei o que é passar vergonha, ser humilhado. Mas Deus, ele teve misericórdia de mim, irmão. Tem tido até hoje. Minha vida agora está limpa. 2 anos. Vai fazer 3 anos que minha vida está limpa. E hoje como é que isso está, pastor? Mas com temor. Não tem mais ganância, não tem mais preocupação de estar nisso, naquilo, estar na mídia, estar com meu nome, isso. Irmão, eu quero estar com meu nome escrito no livro da vida. Eu quero ter o meu nome no livro dos salvos. Quero ver aqui, estou aqui no quarto das minhas filhas. Quero ver eu, a minha casa salva. Eu, a minha esposa salva, a gente estava no monte. É isso que eu quero hoje. A minha família, minha mãe, minhas irmãs. Eu quero pregar com convicção, pregar aquilo que eu vivo e não ter mais medo de falar. E me policiar, vigiar. Porque a mensagem é esta, irmão. Entrega a verdade para os outros. Fala a verdade para aquele pastor. Pastor, chama outro pastor e fala a verdade para ele. Não fica com medo de perder a amizade, não. Nós não podemos ser omisso. E que o Espírito Santo, irmão, ele venha falar contigo dentro de Jeremias capítulo 26, irmão. Ele venha falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque naquela época dele não tinha só levantado Jeremias.
Deus tinha levantado vários homens, Micaías. Deus tinha levantado alguns homens naquele tempo para levar a palavra de conversão, irmão. Deus levantou Urias, filho de Semaias, para profetizar contra a cidade. Você não está jogando contra. Sabe o que é isso? Às vezes você vai falar na igreja, no meio do ministério, pô, o pastor está jogando contra o ministério, o obreiro tá. Eu já passei isso. Quando eu era obreiro da Assembleia de Deus, eu passei isso. Que eu falei algumas coisas e as próprias pessoas do ministério falavam que eu estava contra o ministério. Mas graças a Deus que Deus honrou aquilo que ele tinha colocado na minha boca. Você não está jogando contra a tua igreja. Você não está jogando contra as pessoas. Você não quer humilhar as pessoas. Você não quer envergonhar as pessoas. Você só está falando a palavra que Deus te ordenou. Para as pessoas o quê, pastor André? Converter cada um dos seus maus caminhos. Se arrepender. Converter dos seus maus caminhos. Se arrepender, ouvir Deus. Que Deus te abençoe. Que te guarde. Continua orando por mim. Vamos orar para aquela irmã, para aquela família lá que está, a igreja lá, irmão. Não fica criticando a igreja, não. Não fica botando negócio de católico, pastor, gente espírita. Irmão, eles erraram, nós também erramos. Para de julgar o erro dos outros, irmão. Afina a tua viola. Não fica tentando dizer que apareceu lá o erro da pastora, que ela matou, sei lá, dos filhos. Não fica falando também lá do padre e nem das pessoas que é da Umbanda. Não, irmão, esquece isso. Ora por eles. Você também tem erro. Eu também tenho erro. A gente fica sendo canal do diabo, ficar julgando o erro. A nossa obrigação é orar para que não venha acontecer isso. Porque a igreja é do Senhor. E o Senhor permite, tá, irmão? Isso está acontecendo aí, não é o diabo não, é Deus que permite. Deus está sacudindo a sua igreja, irmão. Os tempos estão aí. E que Deus, nem os anjos, Deus não perdoe, os anjos lá no céu, Deus derribou eles. Imagine nós. Então, irmão, se aconteceu com esses irmãos aí, pode também acontecer contigo. A palavra final que eu vou deixar, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa que está em pé, cuida para que não caia. Um abração. Aqui quem vos fala é pastor André. Sirva a Deus na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Resgatando Almas Perdidas e Feridas. Nós estamos aí num ciclo aí, né? O tempo não está aberto, né? Mas nós temos levado a palavra ainda. Temos 12 anos nesse ministério de vitória e cuida para que não caia. Ore pelas pessoas, irmão. Mas continue orando por você e pela tua casa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.